6, ao versículo 11, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas, quando eles olhavam, e uma nuvem cobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentro de vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Amém? Deus, nós queremos que o Senhor leve a nossa mente cativa agora, em nome do Senhor Jesus. Que os nossos pensamentos fiquem presos no que o Senhor tem para nós. Abra o nosso coração e o nosso entendimento para compreendermos a sua palavra nessa noite. Que o Israel diminua e que o Senhor cresça aqui dentro da igreja e nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, pode tomar seu assento. Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, está vendo sentado aqui em frente, eu sofri um acidente no início do ano, tive algumas fraturas e ainda estou me recuperando. Então eu não posso ficar em pé muito tempo porque meu joelhinho aqui está com problemática, tá bom? Então você, por favor, me perdoe, mas eu creio que o que Deus tem para falar para a gente, independente de estar sentado ou em pé, o Espírito Santo vai ministrar os nossos corações. Amém? Nós estamos aí, alguns minutos da virada do ano, e é um tempo de resolução. Na quarta-feira nós estivemos falando um pouco sobre isso, e muitas vezes esse texto que nós lemos lá fala sobre que não é dado a nós entender o que Deus está fazendo. Ele vai fazer de qualquer forma. Nós estamos limitados, nós somos muitas vezes limitados com o nosso conhecimento sobre a nossa vida até o presente momento, né? Tem coisas que a gente vai realizar ou vai entender o que Deus está fazendo nas nossas vidas somente depois que já passou, que a gente vai fazer uma retrospectiva e começa a fazer sentido. Só que quando a gente começa a fazer essas retrospectivas, somente agora, no final do ano, com resoluções, muita gente aí, quem fez resolução aí, quem prometeu que vai emagrecer uns 5, 3 quilos aí, quem foi? Levanta a mão aí. O Everson? Você vai emagrecer aonde, meu irmão? E quando a gente começa a fazer essas resoluções aí, a gente começa a lembrar muito do que aconteceu durante o ano. E tem algumas coisas que vêm na nossa mente, que são, às vezes a gente se depara com decepções que nós tivemos, e a gente acaba pensando: se eu soubesse que isso teria acontecido, iria acontecer, se eu soubesse que aquela pessoa me trataria daquela forma. Ou então outros pensamentos, outros desejos que vêm, se eu pudesse voltar atrás, né? E esse foi um pensamento que passou muito na minha cabeça no início do ano, por causa do meu acidente. E eu ficava martelando, enquanto os meses que eu passei acamado, eu ficava martelando e pensando: olha, se eu tivesse saído 2 minutos depois, eu não teria sofrido acidente. Se aquela pessoa tivesse freado a moto, eu não teria sofrido acidente. Mas pela vontade permissiva de Deus, a Bíblia nos faz entender que todas as coisas colaboram para o bem daquele que ama a justiça de Deus e obedece aos seus caminhos. Amém? E lá em Efésios 5, no versículo 16, fala assim: olha, Paulo ministrando para a igreja de Efésios, ele fala assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os nossos dias são maus, né? O Senhor, o nosso Deus, o Deus que servimos, é o Deus do tempo. Ele é um Deus atemporal. Ele não está preso na mesma linha do tempo que a gente. Lá em 2 Pedro, no versículo 3, 8, diz assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele está fora do tempo. E eu quero aqui explicar para vocês rapidamente o que isso funciona. Já falei algumas vezes na igreja, mas nós temos muitos visitantes, né? É como se você
microfone aqui fizesse a linha do tempo, que nós estamos dentro dela. Aqui no início da criação e aqui é onde vai encerrar. E para Deus, nós estamos presos nessa linha. Em algum ponto aqui é onde você nasceu e é onde estamos hoje. Só que Deus, ele não está preso dentro dessa linha do tempo. Ele é a mão que segura essa linha do tempo. E ele olha tanto dessa perspectiva, quanto dessa perspectiva, quanto de cima, quanto de baixo. Ele vê tudo. Por isso que a Bíblia declara, ele declara mesmo em Apocalipse, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, sou o princípio e o fim. Ele não diz eu era o princípio e eu vou ser o fim. Ele diz eu sou. Tanto que quando Moisés pergunta para Abraão: quem eu vou para o Egito libertar seu povo? Mas quando eu chegar lá me perguntarão: quem te enviou? Quem enviou você? E Moisés passa essa pergunta para o Senhor e fala: quem que eu falo? E Deus explica para ele da forma mais clara que Deus pode explicar para a gente, dizendo: eu sou. Eu sou, Ele é nas nossas vidas. Amém? Graças a Deus por isso. E às vezes, quando a gente olha fazendo essas resoluções e tantas decepções que passaram, tantas oportunidades talvez que foram perdidas, a gente fica pensando: olha, tudo que eu precisava era só mais uma chance. Eu precisava só mais de uma oportunidade. Eu precisava só que isso mais acontecesse. Eu quero que a gente possa estar refletindo nessa noite, nessa breve mensagem que eu vou estar trazendo, o poder transformador de Jesus sobre a nossa história. Amém? Jesus é a única pessoa na história da terra que é capaz de tornar o ontem em nunca. Parece confusa essa frase, mas você vai entender, tá? E lá no livro de Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, é um versículo muito interessante da Bíblia que diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Amém? A história que aconteceu ontem, olha, todo mundo tem um passado. Talvez você, como eu, tenha nascido num lar evangélico, mas a maioria de nós, ou boa parte das pessoas que estão aqui presentes na igreja hoje, não tiveram essa oportunidade. E talvez você tenha carregado nos seus ombros aí durante toda a vida o peso de coisas que você fez no passado. Eu quero dizer para você que quando você se entrega ao Senhor e Jesus entra na sua vida, a Bíblia literalmente põe em prática o que está sendo dito. Ele pisará e apagará os nossos pecados do passado e lançará no mar do esquecimento. Uma nova página começa na nossa vida. Louvado a Deus por isso. Nós temos aí oportunidades que foram perdidas, erros cometidos, palavras que talvez foram malditas contra você, ou talvez pela sua própria boca contra alguém em um momento de ira, de contenda. Ou talvez você tenha levado aí uma carga muito grande sobre os seus ombros, no seu passado. Talvez quando você era criança, você foi molestada sexualmente e isso afetou toda a sua vida, até hoje. Mas Deus, ele diz: me dá o seu cargo, me dá essa carga que está sobre os seus ombros, e eu entrego sobre você o meu fardo, que é leve e suave. Não existem problemas, não existem crises, não existem decepções, ou mágoas, ou amarguras que são maior do que a ação do nosso Deus. Amém? Em Isaías 43, no versículo 25, diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Amém? Deus não se lembra mais dos nossos pecados, e o tempo da ignorância Ele não vai cobrar de você. Ele não vai cobrar de você. É isso que a Bíblia diz. Luz é igual a responsabilidade. O entendimento da palavra é igual a responsabilidade. E eu quero citar aqui 3 mulheres que tiveram um encontro com o Senhor Jesus e tiveram a sua vida transformada. A primeira, me ajuda aqui, Ju, dá uma força aqui.
Agora você é o 01, né? A primeira é a mulher samaritana, né? Todo mundo conhece a história da mulher samaritana. Na quarta-feira passada nós tivemos um estudo sobre isso, fizemos menção, né? A mulher samaritana, ela vinha de um encontro dela com o Senhor Jesus. Ela vinha de um histórico aí de 5 relacionamentos fracassados. 5 homens já haviam passado na vida dela, e o que ela estava tendo um relacionamento com ele não pertencia a ela, que fica implicado que ela estava envolvida em adultério com um homem que era casado. E muitas vezes nós não chegamos a esse ponto, mas a gente acaba depositando o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa felicidade, a esperança de estarmos bem no nosso cônjuge ou pessoas. Só que, meu irmão, se você olhar para pessoas, você vai só achar falha, você vai só achar decepções. Se você começa a olhar para os irmãos da igreja, ou para os seus entes queridos dentro de casa, meu irmão, a gente só vê problema. E às vezes a gente vem para a igreja querendo encontrar Jesus, e a gente só vê problema, porque a nossa visão está focada no lugar errado. Em vez de a gente estar olhando para o Senhor, a gente está olhando para pessoas. E essa mulher samaritana, ela teve um encontro ali com Jesus, e Jesus literalmente perdoa o seu passado, apaga o seu passado, ele revela para ela a sua história, e naquele mesmo momento aquela mulher entra para dentro da cidade e começa a testemunhar a respeito do Messias que havia sido prometido. Ela chega: olha, eu encontrei esse homem que revelou toda a minha história. Talvez vocês não pensem que talvez ele seja o Messias que foi prometido e agora está se revelando. E toda a cidade sai para fora por causa do encontro do Senhor com aquela mulher. E logo em seguida, mais à frente no texto, você vê que muitos ali tiveram um encontro pessoal com o Senhor e tiveram as suas vidas transformadas também. Outra mulher que teve um encontro assim especial com o Senhor era a mulher adulta, que é escrito na Bíblia lá. Jesus, ele tinha subido para o monte da Galileia e ele estava orando ali, e logo de manhã ele desceu e foi para a sinagoga. E logo em seguida ele sai ali como se fosse uma praça, e pessoas começam a chegar enquanto ele está ministrando. Os fariseus naquela época eram os líderes da igreja, que aplicavam e faziam se cumprir a lei de Moisés. E eles chegam ali, a Bíblia diz que eles chegam e trazem diante do Senhor uma mulher que foi achada em adultério, né? Primeira coisa que a gente tem que entender: na cultura judaica, geralmente a culpa recaía sobre a mulher com relação ao adultério. Isso é coisa do passado. Na nossa cultura do Brasil agora os dois lados são analisados, mas lá na África ainda é do mesmo jeito. Às vezes um homem tem um relacionamento com a mulher fora do casamento, a esposa descobre, ela não vai atrás do homem, ela junta toda a família dela, vai atrás da mulher, eles quebram a casa e batem nela. Isso acontece hoje lá na África, né? E trazem essa mulher diante do Senhor Jesus, e os fariseus tentam fazer ali uma arapuca, né? Tentam fazer ali uma armadilha para pegar Jesus, para que eles pudessem acusar. Ele fala: olha, Jesus, já que o Senhor está ensinando aqui, então explica para a gente essa questão da lei de Moisés. Essa mulher foi achada em adultério, e a lei de Moisés fala para a gente que nesse caso ela tem que ser apedrejada. E aí, o que diz o Senhor? O que é que o Senhor fala? Naquele momento, Jesus, ele se inclina ali, a Bíblia diz que ele se inclina, ele começa a escrever no chão, e no versículo seguinte fala que os fariseus continuaram colocando pressão em Jesus. Quer dizer, Jesus ficou um período de tempo escrevendo ali na areia, e eles continuaram insistindo: e aí, Jesus, o que é que o Senhor vai dizer? Pegamos Jesus. E Jesus, no outro versículo, ele se levanta e diz: olha, dentro de todos vocês aqui, quem não tiver em pecado, pelo menos um pecado, você está livre, atira a primeira pedra. E ele nem espera o resultado, ele abaixa e continua escrevendo na areia. Passa o período de tempo, o burburinho acaba, ele levanta e está só a mulher lá, de frente de Jesus. E Jesus pergunta para ele: e aí, mulher, cadê os teus acusadores? Ela fala: olha, Jesus, não ficou nenhum. Ele fala: pois é, eu também não vou te acusar não, seja livre. Aí vem o principal:
e abandone a sua vida de pecado. Essa é a chave dessa história. Temos um encontro com o Senhor. A partir desse ponto, temos que tomar uma atitude diferenciada. Einstein, o físico Einstein, ele deu uma definição sobre a loucura. O que é a loucura? Perguntaram para ele. Ele falou: olha, a definição de loucura que eu posso dar para você é você tentar a mesma coisa repetidas vezes, inúmeras vezes, sem nenhuma diferença. Você fica pedalando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e esperando resultados diferentes. Isso é loucura. Você repetir a mesma coisa esperando resultados diferentes. Que agora, nesse ano de 2023, a nossa mentalidade mude, a nossa forma de pensar, as palavras que saem da nossa boca, o nosso comportamento mude. Tem aquele ditado que é dito aqui no Brasil: se você quer ver diferença nos outros, seja você a diferença. Não adianta nós entrarmos aí e acreditarmos que daqui a 20 minutos vamos entrar no novo ano e algo mágico vai acontecer com a passagem do ano. Zerou, meia-noite, pum, e a história mudou. Não, é só uma convenção entre os homens que decidiram esse horário. Não é algo mágico que vai acontecer. Algo que pode acontecer é que pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus e pela submissão ao seu Espírito, nós possamos mudar e renovar a nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Que a nossa história em 2023, independente das circunstâncias, seja próspera, seja diante do Senhor, e que você possa crescer tanto em estatura quanto em conhecimento, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E tem outra mulher que está lá em Lucas, a história dela, no capítulo 13. A história dela é rapidinha. Jesus está pregando ali, e ele encontra com essa mulher lá na sinagoga. Ele vê essa mulher que está com a coluna encurvada, ela é corcunda. E Jesus olha para ela e fala: olha, faz 18 anos que você tem sido oprimida por essa doença. Vem aqui, eu quero ministrar sobre a sua vida. E Jesus fala: olha, você vai ser liberta hoje desse espírito maligno, e passa a mão nas costas dela, e as suas costas se endireitam. E os fariseus que estavam ali ficaram revoltados com Jesus, que naquele dia era o dia do sabá, não sábado como temos hoje, mas era o dia de descanso. E os fariseus começam a pregar contra a cura de Jesus e falam: ué, mas isso é lícito? Na lei de Moisés fala que no sábado é dia de descanso. E Jesus, na sua sabedoria, ele fala: olha, seu bando de hipócritas, chama eles na lata. A Bíblia está escrito lá, na lata. Jesus responde: seus mentirosos e falsos. Vocês mesmos hoje de manhã se levantaram e soltaram os seus bois, tiraram a corda dos seus cabritos para que eles pudessem beber a água, porque passaram a noite presos. E nós não podemos fazer o mesmo por essa filha de Abraão, para que ela seja liberta e possa receber salvação e cura na vida dela. E Jesus ali muda a história daquela senhora e restaura a sua saúde. Amém? Deus tem o melhor para nós. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, fala assim: portanto, esse verso é conhecido, muito conhecido. Fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova. As coisas antigas já, e surgiram coisas novas. Amém? Amém? Sabe quem está interessado no seu passado? É só o Satanás, é só o demônio, só o capiroto, que volta lá no passado e pega um lixo e tenta colocar na sua cara: mas você fez isso, mas você agiu dessa forma, então você não pode vir para a igreja. Você estava se prostituindo, você estava adulterando, então não pode vir para a igreja. Você tem vício no cigarro, você tem vício na bebida, você está usando drogas, então você não pode entrar na igreja. Mentira de Satanás, você é bem-vindo nesse lugar. Nós como igreja estamos de braços abertos para te receber, e o Deus que servimos é o que vai fazer a diferença na sua vida, se você assim permitir. Aleluia, louvado ao Senhor Jesus. Não importa o que você passou, meu amado, Jesus, ele vai te dar uma nova chance. Amém?
Não importa o que foi passado. Talvez hoje seja o dia de você dizer sim para Jesus. Aleluia. Então Jesus é a única pessoa que pode transformar o ontem e nunca. O seu passado não interessa. Não interessa. Aleluia. Segundo, Jesus é o que transforma o amanhã em agora. Em Romanos 4,17 diz assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. A gente está vivendo aí sonhos, nós temos projetos. Tem gente que vai casar esse ano, né? Cadê o Eros? Tem gente que está querendo casar esse ano, né, Manão? Coisa boa, graças a Deus. Tem gente que está querendo casar e vê isso com uma possibilidade remota, talvez como uma perspectiva frustrada, relacionamentos do passado que não deram certo. Mas eu quero te dizer uma coisa: seja lá qual for o seu plano, Deus pode te ajudar a realizar. E o que acontece com frustrações e tristezas acumuladas é que a gente para de planejar para o futuro, irmãos. A gente fica triste, chega talvez de uma forma sem pensar, a gente para de calcular como serão os nossos dias. Talvez você aí está ficando mais experiente, com a cabecinha branca, e está parando de planejar o seu futuro. Olha, Moisés tinha 80 anos quando ele foi chamado para libertar o povo de Israel do Egito. Não está tarde não, irmão. Não está tarde não. Viu, Daniel? Deus ainda tem muito para fazer através de você, meu querido. Graças a Deus. E às vezes a gente para de pensar no futuro, porque a gente não consegue acreditar que esses objetivos podem ser alcançados mais. E isso acontece porque às vezes a gente já caiu muitas vezes durante a nossa caminhada, né? Às vezes a gente tem um pecado que a gente não consegue se livrar desse pecado. A gente fica ali tentando se libertar daquele pecado, volta e outra cai. Volta e outra cai. Você está bom e de repente você cai. Uma oportunidadezinha, Satanás te passa a rasteira. Talvez seja na finança, talvez seja com relação à mentira, talvez seja na área sexual, na questão de vícios. Você está querendo sair, está orando para Deus sair, para Deus te ajudar, e Satanás está te derrubando. Aí chega um momento que você fica frustrado e fala: eu vou ser isso aqui mesmo, eu vou ser essa pessoa que eu sou desse jeito, me aceita quem quiser, né? Fui criado assim, sou assim, não vou mudar, falo desse jeito e não vou ser essa pessoa. Meu irmão, mentira de Satanás. Deus tem o melhor para você, para a sua vida e para o seu futuro. Ele tem. E a partir do momento que nós decidimos a não andar mais sozinhos, a nossa vida muda. Tem um ditado que eu aprendi lá no Malau com um amigo brasileiro meu, que eu nunca tinha escutei lá no Malau. Ele falava assim: olha, quem anda sozinho anda em má companhia. Se você está andando sozinho, você está em má companhia. Nós precisamos da ajuda de Cristo em nossas vidas. A Bíblia diz que o meu eu não pode me salvar. Independente de se eu ser bonzinho, se eu sou certo nos meus negócios, se eu não minto, se eu não roubo, aí você faz uma avaliação da sua vida. Fala: não preciso de Jesus não, eu estou bom demais, tudo que a sociedade fala para ser bom eu faço. Eu não roubo, eu não minto, eu bebo minha cervejinha, eu bebo meu cigarrinho, eu fumo meu cigarrinho, mas não tem problema não, eu sou tudo de bom. Amém, graças a Deus pela pessoa que você é. Mas a Bíblia que eu acredito diz que salvação só por Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Vida eterna só por Jesus, só por Jesus. Amém? Salmo 37, no versículo 23 e 24 fala assim: o Senhor afirma o passo de um homem quando a conduta deste o agrada, e ainda que esse tropece, não cairá, porque o Senhor te toma pela mão. Quem nos sustenta é o Senhor.
Amém? Talvez a sua própria família, meu amado, te rejeitou por causa do seu comportamento no passado. Talvez seus tios, primos, amigos próximos falaram: você não vale nada não. Você é um caboclo sem vergonha, uma mulher que só fica procurando um homem, é dado aos vícios, você não vale nada não. Mas diferente desse comportamento, quando nós caímos, é como se Deus, o Espírito Santo, ficasse na pontinha do pé, com a mão estendida, falando assim: filhão, pega aqui na minha mão que eu vou te levantar novamente e você vai para a glória comigo. Esse é o Deus que nós servimos, amados. Esse é o Deus que nós servimos. Nós temos aqui outras pessoas que foram transformadas, independente da sua história. A mulher do fluxo de sangue, a viúva de Naim, a família de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, morre. Aí você está aí pensando: Deus, eu estou orando para que a minha tribulação passe, os meus problemas passem, e não está acontecendo nada, eu estou com o mesmo problema. E Jesus nos dá o exemplo da história de Lázaro. Deus permitiu que Lázaro morresse para ressuscitá-lo, porque o milagre da ressurreição é maior do que o milagre de cura. Talvez o que você está passando na sua história, nesse momento na sua vida, é tão difícil. Você está pedindo refrigério, nossa, mudança de vida, e não está mudando, porque o que Deus tem preparado para você ainda é muito maior, para que o testemunho da sua vida seja impactante na vida da sua família. Se coloque de pé. Nós estamos aí faltando 9 minutos para entrarmos no ano novo. Eu quero dizer para você: somente Jesus pode fazer o seu futuro acontecer no presente. Somente Jesus pode fazer os seus planos, que talvez sejam inexistentes, se tornar uma realidade no tempo presente. Continue sonhando, continue projetando para 2023. Não desista, porque o Senhor é contigo. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. Aleluia. Nós queremos entrar no período de oração. Coloca o relógio aí para mim, Tainá, por gentileza. Eu quero convidar o pastor João para nós estarmos orando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos aqui o irmão Pedro. Tem mais alguém que gostaria de reafirmar o seu compromisso com o Senhor? Aleluia. Amém? Vem aqui na frente, meu querido. Deus te abençoe. Qual é o seu nome? Qual é o seu pai? Qual é o seu nome? Priscila. Nós temos aqui o seu Pedro, a Priscila. Tem mais alguém que gostaria de fazer isso nessa noite? Não tendo, vamos orar juntamente comigo. Pedro, Priscila, toda a igreja, se você quiser repetir essa oração comigo, nós podemos orar juntos. Eu vou estar orando e o Senhor repete depois de mim, tá bom? Deus, diga depois de mim: Deus, eu reconheço o Senhor como Salvador da minha vida. O sacrifício na cruz do Calvário, eu quero declarar nessa noite que é suficiente para me livrar da condenação dos meus pecados. Eu quero entrar em 2023 como uma nova criatura, sendo parte do corpo de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, aleluia. Eu quero apresentar aqui a vida do Pedro, da sua filha que está acompanhando ele aqui na frente. Pai, que o Senhor dê ele força, graça, paz. Nós, como igreja do Senhor, liberamos bênçãos sobre a vida dele. Que ele possa entrar nesse ano de 2023 e ter uma nova retomada, um recomeço. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abra o entendimento e abra o coração. Que o Senhor faça forte. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos. Meu querido, glória a paz a Deus. do Senhor
Deus te abençoe. Amém? Vamos bater palmas para o Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você nesses 4 minutos que nós temos aí para a entrada do ano. Depois que você escutar os fogos de artifício, nós vamos orar mais 1 minuto e você vai ter tempo para sair do seu lugar, para abraçar, para dar beijo, para rodar junto, para cumprimentar os seus amigos, tá? Mas vamos entrar no ano novo em oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega na mão da pessoa que está aí do seu lado, pega na mão dela, junta os corredores aí, rapidamente, junta os corredores aí. Dá a mão aqui, João. Dá a mão. O João vai estar liderando a gente nessa oração. Nós vamos passar para o ano de 2023 na presença do nosso Senhor Jesus. Diga assim: glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Comece a orar comigo. Comece a orar comigo, Senhor Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos, meu Deus, em uma congregação reunida, Senhor. A tua palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está no meio deles. E aqui nós temos muito mais de 3, Senhor da glória. Nós queremos que não somente hoje, mas enquanto vida nós tivermos, nós queremos o Senhor no centro dos nossos corações, no centro da nossa vontade. Deus de glória, nós clamamos sempre, Senhor, para que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre nós, que o teu Espírito esteja no nosso meio, nos trabalhando, Senhor, meu Deus, nos reformando, nos conduzindo, fazendo de nós, Senhor da glória, uma nova criatura. Nós queremos orar a Ti, que o Senhor seja conosco, ó Pai, para que Tu faças o ano de 2023, desse novo ano, Senhor, um ano realmente novo para as nossas vidas, que seja um ano, meu Deus, cheio de paz, de alegria, de conquista, Senhor, meu Deus, de novas oportunidades. E aquilo que caiu em 2022, aquilo que nos fez em 2022, que não seja arrependido em 2023, que seja um ano, meu Deus, de regrados, que nos coloque cada dia mais perto de Ti, Senhor. Permitas, ó Cristo Jesus, que o nosso Senhor, o Teu Filho, o Teu Filho amado, Ele possa nascer todos os dias no nosso coração e cresça, e nos faça crescer juntamente com Ele. Nos amadureça, Senhor. Permita, ó Pai, que sejamos